O mero e simples pescador chega na porta do templo, uma porta chamada Formosa, e encontra ali um paralítico. E esse paralítico dele espera dele o quê? Uma esmola. Ele olha para o paralítico e diz: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos, uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? Vocês não vão responder para mim. Vocês vão olhar para si e vão responder para você mesmo. Eu pergunto a você: o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer? Se você encontrar alguém que precisar de algo de você, o que você tem para oferecer? Você já pensou nisso? Você já parou para refletir sobre isso? Se alguém chega em você, o que você tem para oferecer? Se alguém chega em mim, o que eu tenho para oferecer? Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Pedro chegou aqui, não tinha prata e nem ouro. Ele era pescador. Como é que ele não tinha dinheiro? Pescador tinha dinheiro. Pescador pegava dinheiro, movimentava dinheiro. Como é que Pedro não tinha dinheiro? E era Pedro e João que estavam juntos. Estavam ambos juntos. Pedro e João. Como é que ele não tinha dinheiro para dar para aquele homem? Para nós entendermos isso, nós temos que estudar um pouco os evangelhos. Jesus, ele tinha que acompanhava ele mais ou menos 500 discípulos. Era mais ou menos 500 discípulos que Jesus tinha que acompanhava ele o tempo todo, que seguiam ele por todos os lados, que ele ensinava, que sentava em volta dele e ele ia ensinar. Jesus, ele tinha palavras selecionadas para os discípulos. Quando ele pregava a multidão, era uma palavra. Mas quando ele estava sós com os seus discípulos, era uma outra palavra. Ele ensinava os seus discípulos como pregar a multidão. Ele ensinava os seus discípulos como ensinar a multidão, como ensinar as pessoas. Ele estava preparando os discípulos para fazer com que a igreja crescesse, para difundir o evangelho além de Jerusalém até os confins da terra. Aleluia, meu Deus. Eram mais ou menos 500 que ele estava preparando, que ele separou entre as multidões, que ele separou como discípulos. Entre eles tinha mulheres, tinha homens, e Pedro e João faziam parte desses 500. Lá em Lucas, no capítulo 10, Jesus olha nos 500 e separa 70. Algumas versões da Bíblia dizem que é 72, e outras versões dizem que é 70. Ele separa 70 discípulos. Chama eles e diz: vem cá. Vocês vão ser enviados. Vocês vão sair das cidades sozinhos e vão pregar. Se tiver enfermos, vocês vão orar e vão curá-los. Se tiver endemoniados, vocês vão orar e vão libertá-los. A casa que os receber, saudai com a paz. A casa que lhes der pouso, pousai ali como lhe permitirem. E o que colocarem à mesa, se alimente. Aleluia. Não leve 2 túnicas, não leve 2 sandálias, não leve 2 cajados. Os discípulos foram, 70 foram, evangelizaram e voltaram maravilhados, dizendo que até os demônios os obedeciam. Aleluia. Passado um tempo, a gente encontra lá em Mateus capítulo 10, daqueles 70, Jesus escolhe 12. Os 12 que ele planejava ordenar a apóstolo, que ele estava preparando para ordenar apóstolo. Jesus chama aqueles 12 e envia eles novamente como enviou os 70. E neste momento Jesus dá a eles as mesmas instruções que deu aos 70. Só que Jesus vai um pouco além nessas instruções. Jesus diz a eles: não leve consigo prata e nem ouro. Não leve consigo
prata e nem ouro. Aleluia, Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus queria os discípulos dependentes dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Depender de Jesus, irmãos, não é coisa fácil. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro uma certa feita ali no meu salão. Chegou um rapaz ali Aleluia, para meu cortar Deus. cabelo comigo. O rapaz sentou ali na cadeira. O olho do rapaz estava vermelhinho. Eu vi que o rapaz estava bem incomodado. Perguntei para ele, falei assim, você não está bem, o que está acontecendo? Ele falou assim, rapaz, tem um mês que eu estou com uma dor de cabeça que não sara. Eu já fui no médico, já tomei diversos tipos de analgésicos que não sara a dor de cabeça. Eu não aguento mais, eu estou ficando doido com essa dor de cabeça. Ele trabalhava de garçom, ele falou que não conseguia trabalhar por causa da dor de cabeça. Falei, não é enxaqueca, não é enxaqueca. A hora que eu pus a mão naquele rapaz, eu tomei um choque, falei, isso é demônio. Isso é demônio na vida desse rapaz. Eu entrei lá pro banheiro, fechei a porta do banheiro, deixei ele lá, tirei um minutinho de oração. Falei, Senhor, não posso deixar esse rapaz sair desse jeito. Mas eu também não posso deixar esse demônio bagunçar no meu salão, não. Aqui não. O Senhor vai me dar palavra. E aquele rapaz, eu voltei, fui cortar o cabelo dele, conversando com ele. Eu fui conversando com ele sobre o trabalho, sobre o dia a dia, e aos poucos eu fui introduzindo a palavra de Deus aos poucos. Fui falando com ele, fui transformando aquela fala em oração. Aos poucos, em vez de eu falar com ele, eu estava orando por ele. E de repente esse rapaz começou a suar. E ele apagou, ele dormiu na cadeira. Eu já tinha terminado de cortar o cabelo dele. Ele dormiu na cadeira, que quebrou, encostou a cabeça no ombro. E eu continuei orando por ele. Terminei a oração, deixei ele quieto lá. Esperei um pouquinho, ele acordou. Ele acordou, o olho dele não estava vermelho mais. Ele olhou para mim e perguntou, o que foi que aconteceu? Eu falei, você dormiu na cadeira? Ele, rapaz, minha cabeça não está doendo mais. O que foi? Aleluia, Eu falei, Deus. desculpe, mas tinha um demônio que estava possuindo você. E eu orei por você e Jesus tirou o demônio da tua vida. Aleluia. Ele, rapaz, eu tenho que ir para a igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia. E ele foi para a igreja naquele dia e ficou crente naquele dia. Ele Aleluia. entendeu a importância de Jesus na vida dele. Aleluia. Aleluia. Jesus enviou novamente os 12 discípulos para que eles experimentassem o que era o campo, o que era a batalha do campo. Lidar com demônios, lidar com enfermos, solucionar os problemas das pessoas. E os 12 voltaram maravilhados com o que Deus fazia na vida deles. Pedro e João, Deus fiel, aleluia. Aleluia, Jesus. eles foram para o templo. E naquele dia Pedro tinha ali um desejo naquele tempo. Porque Pedro já tinha acontecido algo com ele que nunca tinha acontecido antes. Já tinha acontecido a descida do Espírito Santo no Pentecoste lá no cenáculo. E muita gente, pastor, às vezes não entendem o grande milagre que teve na palavra de Pedro ali. Quando Pedro sai lá fora, que dá aquela multidão de gente. Preste atenção, irmãos, o que o povo falava. Eu acho maravilhoso a forma que o Espírito Santo trabalha. O povo falava, estão embriagados. Quer dizer, não entendia o que eles falavam. Estão embriagados. Outro falava, não, ele está falando a minha língua, a língua lá da minha nação. Outros, não, rapaz, ele está falando a minha língua. O outro, que nada,
Ele está falando a língua do meu país. Me responde uma coisa, irmãos. 120 pessoas falando ao mesmo tempo. Como é que alguém ia entender o que eles estavam falando? E o povo entendia falando na língua deles. A pessoa entendia falando na língua dele, pastor. Na língua da terra que ele nasceu. Falando grego. Falando siríaco. Falando latim. Entendia. O povo que estava no cenáculo lá de fora entendia falando na língua deles. E ninguém estava falando aquela língua, não. Na verdade, quem estava de fora, aqueles que falavam estão embriagados, os que estavam mais certo, porque não entendiam nada do que estava falando. Os que estavam mais certo, porque não tinha condições de alguém lá fora compreender o que estavam falando dentro do cenáculo. Mas porque eles entendiam? Porque o Espírito Santo ia lá na cabeça deles e falava na cabeça deles. O Espírito Santo ia lá no ouvido deles e falava no ouvido deles. O mesmo Espírito Santo que estava operando lá dentro já estava operando lá fora, preparando corações, preparando mente. Aleluia. Aleluia. E quando Pedro sai lá fora, eu sou maravilhado por causa disso. Pedro, um simples pescador, ele prega o Antigo Testamento. Ele tinha de cor as profecias do profeta Joel. E o que ele prega? A profecia do profeta Joel. O que ele prega? A palavra. Ele simplesmente fala a palavra e mostra o cumprimento da profecia em Jesus Cristo. Só isso que Pedro prega. Só isso. Uma palavra narrativa, totalmente bíblica. 3.000 pessoas se convertem. Aleluia, Jesus. A igreja começa com 120 pessoas. E instantaneamente agrega a igreja 3.000 pessoas de várias nações. Aleluia, Jesus. Aleluia. E no templo, aquele templo formoso, aquele templo luxuoso, aquele templo bonito, que foi construído por Zorobabel, depois do cativeiro. Era um templo construído de pau e pedra. Não tinha ouro, não tinha prata. Mas Herodes, querendo agradar o povo, porque ele tinha se vendido aos romanos, ele querendo agradar o povo, ele conseguiu a reforma do templo e colocaram o ouro. O templo ficou bonito, ficou chique. Bonito e chique. Ele pegou e mandou reconstruir o alpendre de Salomão. O que era o alpendre de Salomão? Salomão, quando construiu o templo, o primeiro templo que ele inaugurou, o templo ele era dividido no lugar santo dos santos, onde ficaria a Arca da Aliança. Depois o lugar santo, onde estava o candelabro, os pães da proposição, o altar do incenso, que era o local que tinha acesso só os sacerdotes. O santo dos santos só tinha acesso o sumo sacerdote. E do lado de fora do templo, do lado de fora, tinha um pátio do templo que era o chamado átrio, onde tinha a pia para lavar as mãos, onde tinha o altar do sacrifício. Este era o formato do templo de Salomão. E do lado de fora, ali no início, na entrada do templo, Salomão construiu um alpendre. O que era um alpendre? Era um palanque. Era um elevado, um palanque alto, que ele subia lá em cima e via todo o povo lá no átrio. Via todo o povo lá embaixo, para poder falar ao povo, para poder ministrar ao povo. Ele construiu aquilo ali para que o sacerdote falasse ao povo, para que o profeta falasse ao povo, para que o rei falasse ao povo. E quando Pedro foi ao templo, ele queria subir no alpendre e falar ao povo coisa que ele ainda não tinha feito. Coisa que Pedro ainda não tinha feito. Ele queria subir no alpendre no templo e falar ao povo. Por que ele desejou falar? Porque lá por causa do cenáculo. Ao sair do cenáculo, ele tomou coragem pela primeira vez e falou ao povo e pregou. 3.000 almas se converteram. Aleluia, Jesus. Então Pedro teve esse desejo. Ele desejou ir para o templo, subir
alpendre de Salomão e falar ao povo. O templo, irmãos, ele era dividido, estava dividido o ato, estava dividido em duas partes. A gente vê isso lá em Efésios capítulo 12, versículo 14. Paulo, Aleluia, Jesus. eu quero até pegar aqui e ler com os irmãos. Aleluia. Efésios capítulo 2, versículo 14. Os irmãos entenderem. O texto diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aqui Paulo traz de uma maneira simbológica, porque essa parede ela existia fisicamente, mas Paulo trouxe ela aqui que ela estava sendo mantida na igreja, estava sendo mantida espiritualmente. Que parede era essa? Quando Herodes mandou reformar o templo, mandou reconstruir o alpendre de Salomão para que subisse em cima e falasse ao povo, ele mandou dividir o átrio. Passou uma parede no meio do átrio. Para que essa parede? Para dividir o povo. Porque ele não queria que judeus se misturassem com gentios. Ele não queria que judeus se misturassem com quem não tinha sangue judeu. Do lado de dentro da parede, que ficava bem aos pés do alpendre, ficava o povo judeu, que era judeu de sangue puro. Do outro lado do muro, do outro lado da parede, ficava dois grupos de pessoas, um chamado de prosélitos e outros chamados de helenistas. Esses grupos de pessoas a gente encontra no livro de Atos. Eu não estou falando algo aqui que está extra bíblico, não, mano. Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar esses dois grupos de pessoas: os helenistas e os prosélitos. Aleluia. Os helenistas eram quem? Eram gregos que se convertiam ao judaísmo e tinha como incumbência inserir no meio do judaísmo a cultura greco-romana. Inclusive foram eles os que buscaram a tradução dos textos em hebraico para grego, que aconteceu cerca de 200 anos antes de Cristo, para uma versão chamada Septuaginta, que foi contaminada com livros apócrifos, livros que não faziam parte dos escritos judaicos. Mas eles fizeram isso, traduziram para o grego. Então eles eram responsáveis, os helenistas, eles eram responsáveis em introduzir no povo de Deus a cultura greco-romana. E tinha também os prosélitos. Os prosélitos eram homens e mulheres, eram pessoas que se convertiam ao judaísmo e começavam as práticas do judaísmo. A prática dos rituais de sacrifício, das ofertas, do dízimo. Então eles tinham ali a prática do judaísmo. Então do outro lado do muro ficavam essas pessoas. Ficavam os helenistas e os prosélitos. Do lado de cá ficavam os judeus. E quem ministrava no alpendre, ministrava para ambos os que estavam de cá e os de lá do muro, porque todos conseguiam ver quem estava sobre o alpendre de Salomão. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas o que aconteceu? Pedro, Jesus ensinou ele a fazer algo que não era do costume judaico. Os judeus, eles tinham a obrigação de dar esmolas. Eles tinham a obrigação de dar esmolas aos pedintes. A gente vê, no caso do bom samaritano, aquele homem que estava na estrada, quando desce o levita e o sacerdote, eles tinham por obrigação que socorrer o que estava na rua. Só que eles usaram o preceito da lei, para não fazer isso, porque eles tinham o coração duro. Eles não queriam ofertar, eles não queriam ajudar aquele homem. Qual preceito da lei eles usaram?
que a lei dizia que eles não podiam tocar em cadáver, não podiam tocar em alguém morto. Então eles viram o homem e alegaram que o homem estava morto e passaram de largo para nem tocar no homem. E Jesus ensinou aos discípulos: não leve prata, não leve ouro. Jesus ensinou para eles. Quando Jesus diz isso para eles, Jesus diz para eles: vocês não vão dar oferta para moribundo. Quando Jesus diz para eles, Jesus diz isso: vocês não vão dar oferta para moribundo. Jesus tem uma forma de trabalhar, irmãos, que na nossa mente, quando nós olhamos na nossa mente, parece que não está certo. Teve um dia, a minha esposa passou a listinha de compra no dia, às 3 horas da tarde. Ela passa a lista de compra no dia todos os dias. Eu não tinha cortado um cabelo até 3 horas da tarde. E eu falei assim: agora não sei como é que eu vou comprar. Já 3 horas, 6 e pouco eu vou embora. Não sei como eu vou comprar isso aqui. E era bastante coisa. Eu precisava trabalhar um pouquinho ali para comprar aquela listinha dela. E apareceu um cliente, um mendigo. Moço, todo barbudo, cabeludo, fedendo. O senhor corta o meu cabelo, a minha barba, sem eu pagar? Falei: ô Jesus! Ai, Jesus! Falei: corta. Forrei a cadeira, porque o bicho estava fedendo. Forrei a cadeira, eu tenho lá capa, tem ferramenta, tem tudo separado lá, só para atender essas pessoas. Mandei ele sentar na cadeira. Cortei o cabelo dele, fiz a barba dele não dava para passar lavado porque estava cheio de ferida, é só máquina mesmo. Deixei ele mais ou menos arrumar. E ele foi embora. Aí eu limpei o salão, limpei a cadeira, tive que passar desinfetante para mudar o cheiro um pouco. Sentei, peguei a Bíblia e fui ler. Falei: Deus sabe o que faz. Passou 1 hora. Veio o irmão de moto e parou, cabelo cortadinho, bonitinho, o irmão lá da sede, cabelo cortadinho, bonitinho. Oi, irmão, pai do Senhor, irmão. Você trabalha cortando cabelo? Eu falei: graças a Deus. Eu falei: que bênção. Eu não vou cortar o meu, porque o meu já está cortado. Eu falei: estou vendo. Hoje é Deus, bênção. Vem um mendigo, vou ter cabelo cortado, né? Vou fazer o quê? Né? Glória a Deus. Aí ele falou assim: o senhor tem Pix? Eu falei: tem. Ele me dá a chave Pix aí, eu vou passar o valor para o senhor. Quando passar um mendigo aqui, o senhor corta o cabelo dele sem pagar. Ele passou R$100. Ele passou R$100 no Pix. Aleluia, Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês querem viver primeiro na dependência de Deus? Quer mesmo viver na dependência de Deus? Aleluia, Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aquele irmão nunca mais voltou lá. E até hoje eu não gastei os R$100 dele. Depois que ele foi uns 2 ou 3 só. Até hoje eu não gastei os R$100 dele. Até hoje não atendi o tanto de mendigo que cobria os R$100 dele. Ainda tem alguns créditos lá ainda. Mas eu nunca cobrei desse povo. E assim eram os discípulos, os apóstolos. Paulo tinha intenção, Pedro tinha intenção de pregar ao povo aquele dia. E ele não levou dinheiro. Jesus falou: não leve, ele não levou. E ele sabia que ia encontrar moribundo. Ele sabia e não levou. Quando ele chega na porta do templo, a porta formosa era a porta onde entravam os judeus. A porta principal era a porta onde entravam os prosélitos e os helenistas.
zelenista. Agora os irmãos vão entender a diferença das portas. Então a porta formosa, ela era destinada, era uma única porta só, que ficava igual essa aqui na lateral do templo, que entrava só os judeus. A outra porta ficava no meio do templo, do outro lado, onde entrava o outro povo que ficava do outro lado do muro, que eram os prosélitos e os helenistas. E ele chega na porta formosa e tem lá um paralítico. E ele olha para o paralítico quer o quê? Dinheiro, né? Só que tem um detalhe, irmãos. Nem do lado dos judeus, nem do lado dos prosélitos e dos helenistas podia entrar moribundo. Preste atenção nisso aí. Nem do lado dos judeus, nem do lado dos prosélitos e dos helenistas podia entrar moribundo. Nem dos dois lados. Porque era considerado imundo. Iria profanar o local sagrado. Iria profanar o templo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E Pedro olha para aquele homem e diz para ele: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Aí eu pergunto: o que é que Pedro tinha? O que é que Pedro tinha? Ele diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Ele estava seguindo a orientação de Jesus em não levar consigo prata e ouro, para não mentir. O que é que Pedro tinha? Pedro tinha algo, irmãos. Pedro tinha algo que era muito mais do que prata e ouro. Lá no Aleluia. capítulo 16 de Mateus. Glória a Deus. No capítulo 16 de Mateus, é onde Pedro se converte. Jesus olha para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, eu amo, Senhor. E Jesus faz isso com ele 3 vezes. Até ele olhar para Jesus e dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta a eles: quem tu pensas que eu sou? Quem tu dizes que eu sou? Uns dizem lá que era Isaías, outros dizem que era Elias. E Pedro olha para Jesus e Jesus pergunta a Pedro: e tu, Pedro, o que diz que eu sou? Ele diz: tu és o Filho de Deus. Aleluia. O Aleluia. Messias. Jesus olha para ele e fala: bem disseste, Simão Barjonas, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi aquele que está Glória a no alto. Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Sobre ele diz: eis que tu és Pedro, e sobre essa pedra, a pedra é o que? A afirmação de Pedro. É a afirmação de Pedro. Ele diz: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, Jesus. Tem muita gente, irmãos, que interpreta, não entende esse texto, parece que não sabe ler o texto. Tem muita gente que acha que o diabo, que o inferno vai atacar a igreja. Não! O que o texto de Jesus está dizendo aí não é isso, não. Jesus não está dizendo que o inferno vai atacar a igreja, não. Jesus está dizendo ao contrário. Jesus está dizendo que é a igreja que vai atacar o inferno. Quem não vai resistir não é as portas da igreja, não. É as portas do inferno que não vai resistir à igreja. Que a igreja vai adentrar ao inferno e vai tirar as almas que estão perdidas e trazer para a salvação. Aleluia, meu. Era isso que Jesus estava afirmando ali. Que a igreja tinha a missão de pegar pessoas aqui nesse mundo. O mendigo que a gente olha e pensa: esse está no inferno. A incumbência nossa trazer ele para a salvação, trazer ele para dentro da igreja, para que alcance salvação, para que alcance o reino de Deus. Aleluia, Deus. E Jesus olha para Pedro e diz: eis que entrego a ti as chaves do reino dos céus. E tudo que tu ligares aqui na terra será ligado no céu. Aleluia, meu. Olha o que Jesus faz para Pedro.
funda a igreja. Irmãos, naquele momento ali, eu fico imaginando como o diabo deve ter reagido. Porque o diabo não sabia daquilo ali, não, pastor. Ele não sabia, não. O diabo pensava que Jesus tinha vindo para juntar com os zelotes. Os zelotes eram um grupo de soldados, era um grupo, um grupo de judeus que eles preparavam, treinavam, tinham armas, para que quando o Messias chegasse, eles se juntassem ao Messias e expulsassem Roma de Israel, tomasse novamente Israel de Roma. Essa era a função dos zelotes. E Pedro era um zelote, por isso ele andava com espada. Pedro era um zelote. Eles esperavam isso. Mas Jesus não veio para fazer isso. Então o diabo pensou que Jesus ia se unir aos zelotes para poder tomar novamente Israel de Roma. Só que Jesus não veio para isso. O que Jesus fez? Espera aí, meu amigo, não é assim não. O que eu vou fazer é separar, vou tirar do meio desse povo, vou tirar um outro povo que vai tirar as pessoas do inferno. Eu pensei, mas espera aí, o negócio era só Israel. Agora já vai mexer com o povo que não é de Israel também, porque o outro povo era dele. Os gentios era dele. Naquela época tinha como salvação, como povo de Deus, só Israel. Os gentios não entravam não. Quando Jesus funda a igreja, Jesus inclui os gentios no meio. E aí o diabo, irmãos, deve ter ficado doido. Mas que negócio é esse que esse homem está fazendo? Vai mexendo nos que já são meus, vai mexendo nos que já estão no inferno. Então o que Pedro tinha? Ele tinha a chave do reino dos céus. Aleluia. A chave que dava a ele o poder de tudo que ele ligasse na terra fosse ligado no céu. Aleluia. Tudo que ele ligasse na terra fosse ligado no céu. E quando ele olha para aquele paralítico, ele diz para ele diz para aquele paralítico: não tem prata, não tem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Ele pega na mão dele e diz: levanta e anda. Aleluia. Aleluia, Deus. Não é a primeira vez, irmãos, que Pedro cura, mas é o primeiro registro de uma cura por Pedro. Vamos entender isso aí. Não é a primeira vez que Pedro cura um enfermo, porque Pedro foi enviado com 70 e curaram e expulsaram o demônio. Ele foi enviado com os 12 e curaram e expulsaram demônios. Só que lá não tem o registro específico deles. Neste momento não. Neste momento aparece o registro de Pedro curando um paralítico. Aleluia. E aí o que Pedro faz? O homem não podia entrar, pastor. Pedro fala para ele: agora tu pode entrar. Agora tu pode entrar lá dentro. Agora tu pode ouvir a palavra lá dentro. Agora ninguém te impede de entrar dentro do templo. Agora ninguém te impede de entrar no lugar sagrado. Por quê? Porque a partir daquele momento, aquele homem, irmãos, não conseguiu acesso apenas ao templo. Aquele homem, ele conseguiu acesso ao reino dos céus. Aleluia. Que é muito mais do que Glória a aquele Deus. templo. Aleluia. Aleluia. Deus, aleluia. Deus E maravilhoso. Pedro adentra com aquele homem que era um paralítico. O povo ficou tudo assustado. Quando olhou ali, viu: mas peraí, esse aí não é o paralítico que estava lá fora? Está andando. Foi curado. E este é o argumento que Pedro tem para poder subir no alpendre e pregar ao povo e explicar como aquele homem foi curado. E novamente Pedro prega a palavra. E 5.000 entre judeus, prosélitos e helenistas. Entre judeus, prosélitos e helenistas. 5.000 se converte para a palavra de Pedro. Aleluia, Jesus. Em 2 Aleluia. dias, Pedro ganhou 8.000 almas. Glória a Deus. Em 2 dias, Aleluia. Pedro ganhou 8.000 almas para Jesus. Por que Pedro ganhou 8.000 almas? Porque ele tinha algo. Porque ele tinha poder.
Porque ele tinha chaves para o reino. Oh, grande Deus, grande Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo ressuscitava os mortos, ressuscitou eles, foi picado por cobra, não aconteceu nada. Oravam por enfermos e eram curados. Mas ele era, eu não vou aqui entrar em detalhes, mas Paulo, ele tinha epilepsia, ele era epiléptico. Os irmãos lembram do texto, não lembram a referência, quando ele diz o espinho na carne. O espinho na carne que ele tinha era essa doença. Ele fala que era um anjo de Satanás que de tempo em tempo o esbofeteava. Era um espinho na carne que estava nele, era um anjo de Satanás que estava nele, não era demônio. Pelo contexto cultural da época, eles entendiam que era demônio, mas não era. A única doença da cabeça, do cérebro, que compete, que se assemelha com o que ele fala, era a epilepsia. Filipe tinha úlcera. Paulo orou para curar Filipe, orou não. Falou para ele, toma um pouco de vinho com água. Paulo orou para ser liberto, para ser curado, orou, mas Jesus falou para ele, minha graça te basta. Aleluia, Jesus. Mas todos tinham poder. Todos tinham unção. Aleluia. Todos tinham a presença de Deus. Aleluia, meu Deus. Eu tenho diagnóstico de esclerose múltipla, tenho psoríase, tenho hipotiroidismo. Hoje à tarde o corpo formigou todo, as pernas ficaram bambas. A minha esposa falou, vai de Uber. Eu falei, não, eu vou de bicicleta. Tem dia que é difícil. Eu trabalho o dia todo em pé. Eu vou no mercado, tem lá, na fila preferencial, tem lá a marquinha lá do lacinho, né? Que é doenças ocultas, né? Para quem não sabe, é deficiência oculta, né? Aquele lacinho lá significa deficiência oculta, que é para quem tem autismo, para quem tem algum tipo de deficiência que não mostra, mas não pode ficar muito tempo em pé. Eu falei assim, como é que eu vou usufruir desse direito se eu fico o dia inteiro em pé no salão? Como eu vou usufruir desse direito? A minha irmã falou, o que você não ganha? Porque o direito aí, pega a preferência aí. Eu não fico o dia inteiro em pé no salão, trabalhando, como é que eu vou usufruir desse direito aqui? Alguém te fala, me vê aqui, fala, o que você tem? Esclerose múltipla. Aí chega lá no salão, eu estou em pé o dia todo. Como é que pode? Doutor Josué, eu falei com ele, que ele é um neuroclínico, é o que cuida de nós, que Deus tem colocado para nos ajudar. Falei com ele, doutor, não dou conta mais não, doutor. Ele falou assim, o que você está sentindo? Falei, muita parestesia. Parestesia é dormência, formigamento e choque no corpo inteiro. No corpo todo. Eu não sinto dor. Ele falou assim, você não sente dor, já é meio caminho andar. Eu falei, estou sentindo muita parestesia, doutor. Não está dando não. Tem dia que perde a força tudo. Ele falou assim, ó, eu posso te indicar o remédio. Só que os efeitos colaterais do remédio é pior do que você está sentindo. Você mexe o corpo todo. Você consegue andar. Não precisa do remédio. Mas teve um tempo que eu fiquei na cadeira de roda. Teve um tempo que eu fiquei na cadeira de roda. Fiquei um mês e pouco na cadeira de roda. Muita conta para pagar, 6 meses sem trabalhar, não tinha outra renda. Eu tive que pedir, virei mendigo. Tive que pedir. Pedi ajuda aos familiares, aos irmãos da igreja, até os clientes me ajudaram, me assustaram e muito. E me manteram, me sustentaram por 6 meses.
me sustentar. Mas teve um dia que eu estava deitado, não estava frio, eu durmo de calça e camiseta, sempre gostei de dormir assim, por causa de mosquito. Estava embrulhado, com a coberta fina, e chorando. E tem uma pessoa que me viu chorar muito, de tristeza, de sofrimento, foi a minha esposa. Estava do lado dela ali chorando, ela olhou para mim, falou assim, eu já orei, já pedi, eu não tenho mais nada para fazer, agora é só pedir para eu ver. Falei para ela, deixa eu chorar. Isso era umas 10 horas. E eu estava chorando muito, sofrendo muito naquele dia, não era porque eu estava numa cadeira de roda. Não era porque eu não tinha força nenhuma, irmãos, eu estava na cadeira de roda. Eu não conseguia mover a cadeira de roda com a mão, porque eu não tinha força nas mãos nem nos pés. Não tinha força, era como se desligasse a energia. Não era uma simples fraqueza, era como se desligasse a energia. E eu não tinha força, irmãos, para nem o número 1 e nem o número 2. Presta atenção. Tinha vontade e não conseguia fazer porque eu não tinha força. A comida, minha esposa fazia papinha para mim, porque o estômago não digeria. Se eu comesse a comida mais sólida, o estômago não digeria. E além de tudo isso, eu tinha muito sono, eu ia dormir, quando eu desligava, quando eu apagava, quando eu pegava no sono, dava um choque lá na meninge, lá no meio da cabeça, dava um choque e me acordava. 4 dias sem dormir. 4 dias sem dormir, com sono, muito sono para dormir. Mas na hora que eu deitava, aquele som pesado. Quando eu ia apagando, dava aquele choque. Aí eu me forçava para ficar acordado, para não tomar choque lá. Porque já tinha choque no corpo, já tinha dormência, a língua estava dormente, o olho estava dormente, a orelha estava dormente. E eu vi naquela situação, os irmãos oravam, mandavam mensagem, muita mensagem no celular. O zap tocou, eu olhei, era a irmã Adriana. Eu abri o áudio dela, ela falou assim, irmão Eurico, nós estamos aqui na Palestina, meu esposo está pregando aqui. E eu digo ao Senhor que Deus me tocou, que o Senhor vai ser curado hoje. Aleluia, Jesus. O Senhor recebe isso? Eu falei, recebo. Eu posso orar para o Senhor? Eu falei, pode. Ela mandou o áudio orando. Eu ouvi aquele áudio e eu falei para minha esposa, aconteceu algo aqui. Eu senti, irmãos, como uma cortina de vento bem fininha, como se fosse uma cortina, assim, um tecido fininho, mas vento, não tecido. Senti passando pela pele, da ponta do dedo do meu pé. Foi subindo, subindo até a cabeça. Não foi um arrepio. Eu senti o toque dessa cortina de vento, passando no corpo todo de baixo, passando pela coberta, pela roupa, por tudo, passando na pele. Eu senti na pele, como se eu estivesse nu em cima da cama. Aquele vento foi passando de baixo para cima. Aleluia. Aleluia. Eu olhei para minha esposa, eu falei, se aconteceu um negócio aqui. Eu senti isso passando por mim. Ela falou, Jesus te curou agora. Aleluia. Eu escutei cair umas panelas lá na cozinha. Era fantasma? Não, eu assustei, eu acordei. Eu estava dormindo. Eu assustei, eu acordei, minha esposa estava fazendo café da manhã, que era 8 horas da manhã. Aquilo ocorrido aconteceu 10 horas da noite. Eu escutei as panelas caindo, que era 8 horas da manhã. Eu chamei a minha esposa, ela foi lá,
Eu falei, aconteceu isso mesmo? Ela aconteceu. Depois você falou, você dormiu, você apagou. Vai do dia sem dormir. Eu falei, o negócio aqui está diferente, não está do mesmo jeito, não. Eu fui no médico de novo, o médico falou assim, rapaz, você não tem mais nada. Sumiu a parestesia, sumiu tudo. Só que eu não consegui andar. O médico falou assim, seus músculos estão fracos, você está um mês sem andar. Você não pode andar se você tirou fisioterapia. Eu liguei para um cliente meu e falou, estou indo aí. Um cliente meu que é fisioterapeuta, ele não me cobrou R$1. Dentro de 20 dias eu estava caminhando. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu louvo a Deus, irmãos, porque diante de tudo isso, Deus tem nos sustentado, tem nos garantido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu olhei para minha esposa falava que queria comprar um carro, eu falei para ela, eu não dou conta. Eu não dou conta de trabalhar como eu trabalhava antes, a minha vida está limitada, eu não consigo mais produzir muito. O meu menino estudou, fez prova para a Marinha, passou na Marinha, foi lá para o Rio de Janeiro. A Marinha até hoje não pagou ele. A despesa dele lá é cara. Esse dia nós fomos na formatura dele lá, eu gastei quase 8 mil na formatura dele. E Deus, irmãos, tem me dado condições de trabalhar, de ganhar o dinheiro, de pagar todas as despesas dele. A minha esposa olhou para mim e falou, viu, você dá conta de comprar o carro? Falou, depois que acabar isso, você vai comprar um carro? Eu não quero carro, ela, mas eu quero. Depois que passar isso aí, você vai trabalhar e vai comprar um carro. Aleluia, Aleluia, Deus. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu pude realizar um sonho na minha vida, que era o sonho de ir para a praia, eu, a minha esposa e meu filho. Nós fomos para a praia lá no Rio de Janeiro, num hotel ótimo, num hotel muito bom. Minha esposa ficou alucinada quando viu o hotel, com piscina na cobertura. Nós fomos para a cobertura, de frente para o mar, coisa mais linda do mundo. Tudo isso Deus proporcionou para um homem que tem esclerose múltipla, tem psoríase e tem hipotireoidismo. Tudo sem depender de ninguém. Aleluia, Jesus. Deus tem nos sustentado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, em Colossenses 3, Paulo, ele descreve que nós temos palavra de sabedoria, que nós temos salmos, que nós temos hinos e cânticos espirituais, que nós temos doutrina, que nós temos revelação, que nós temos línguas, que nós temos interpretação de línguas, que nós temos palavra para edificação, que nós temos palavras de consolo e de exortação, que nós temos o dom de repartir. Então eu digo a você, não pense que você não tem nada, porque você tem. Aleluia. Aleluia. Você pode ser como eu, que não tem prata e nem ouro, mas você tem alguma coisa. Aleluia. Se alguém chegar em você, você tem alguma coisa para oferecer. Aleluia. Você tem alguma coisa para dar. Aleluia, Jesus. Se o Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos, e ele começa a habitar no momento em que nós aceitamos Jesus. Tem muita Aleluia. gente que acha que o Espírito Santo começou a habitar na vida dos apóstolos. No Pentecostes não foi, não. No Pentecostes foi revestimento de poder. Jesus falou para eles, ficai em Jerusalém até que sejam revestidos de poder. Mas o Espírito Santo, quando Jesus disse para ele, quando eu subir ao Pai, eu vos lhe enviarei o Consolador. Não foi no Pentecostes, não. Não foi no Pentecostes, não. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu vou ter que tentar encontrar, irmãos. A minha cabeça não é muito boa por causa da esclerose múltipla. Minha mente falha muito, mas eu vou tentar encontrar. Não vou procurar, não vai ser difícil, eu não vou conseguir. Quando Jesus fala para os discípulos e para eles ficarem, Jesus sopra nos discípulos, a Bíblia diz, Jesus sopra
nos discípulos o Espírito Santo. Antes dele subir, ele sopra nos discípulos o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus. Quando os discípulos vão para o cenáculo, o Espírito Santo já está neles. Aleluia. Quando a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Espírito Santo já habita essa pessoa. E se o Espírito Santo habita em nós, irmãos, nós não podemos falar que não temos nada, porque quem dá é o Espírito Santo, e ele faz aquilo que abraça a ele na nossa vida, porque nós somos vasos na vida dele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E é por isso que a gente vê grandes maravilhas atuando, acontecendo na igreja primitiva. Eu vejo muita gente reclamar e falar que hoje não acontece coisas na igreja, não acontecem milagres na igreja. Irmãos, a minha vida é um milagre todos os dias. Glória a Deus. Aleluia. Se outras pessoas não vivenciam isso, eu não sei o que está acontecendo. Eu falo com Jesus e ele me responde. Eu falo com ele e ele me responde. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus fiel. Aleluia. Jesus tem trabalhado na minha vida de uma forma que é muito íntima. E eu creio, irmãos, que todo em que o Espírito Santo habita, é só falar com Jesus. Ele vai Aleluia. Aleluia, meu Deus. Eu aprendi a falar com Jesus com Gideão. Gideão nos ensina a falar com ele. Eu vejo muita gente quebrando a cabeça, batendo cabeça. Como é que eu vou falar com Jesus? É duas coisas que nós precisamos para falar com Jesus: o livro dos Salmos e Gideão. Só isso. A Bíblia tem 66 livros, 65 livros é Deus falando conosco. Salmo é o único livro da Bíblia que é só o homem falando com Deus. É só o homem falando com Deus. Ele nos ensina a orar, nos ensina a louvar, nos ensina a adorar, nos ensina a pedir. Aleluia. Como é que Gideão falou com Deus? Peraí, esse velo aqui está seco. Amanhã eu quero ele molhado e volta seco. No outro dia o velo estava molhado e volta seco. Não, amanhã eu quero o velo seco e volta molhado. Dê detalhes do que você quer e deixa Jesus responder. Quer falar com Jesus? Dê detalhes do que você quer falar. E deixa ele responder para você ver se você não vai ouvir, não vai aprender, se comunicar, falar com Jesus, falar com Deus e ver as coisas mudarem na tua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glorificado Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não sei se vocês verem, irmãos, eu levantar cedo, com o joelho no chão, falar: Senhor, eu quero 6 clientes hoje. Eu quero fulano, Beltrano, Ciclano, mais fulano, mais Beltrano, mais Ciclano. Vai todos. Vai todos. Vai todos que eu pedi, ele falou. Como é que eu faço? Aleluia. Além de eu citar o nome, eu falo: Senhor, fale para eles lembrar de mim. Fale para eles olhar a rede social. Eu postei lá na rede social. Fale para eles olhar, para eles verem. É assim que eu faço. Vai todos, irmãos. É uma coisa impressionante. Aleluia. É uma coisa impressionante. Eu peço as coisas do jeito que Jesus faz. A minha casa foi assim. Meu filho terminou o colégio militar. Eu tinha um lote lá no Cameleira 2. Eu mais a minha esposa estava tentando vender o lote para comprar uma casa. Eu falei para ela: eu só faço negócio casado. Se não for negócio casado, eu não faço. E é um pelo outro. Eu falo a verdade para os irmãos: eu tinha vontade de morar no Maranata, mas a minha esposa não queria. Estava procurando casa só onde eu não queria. A minha esposa não queria. Aí um dia eu orei e falei assim: Senhor,
mostre uma casa para minha esposa, que ela goste, lá no Maranhá. Eu orei e falei assim para o Senhor, mostre uma casa que a minha esposa goste lá no Maranhá. E imediatamente providencie alguém para comprar o lote lá no Gameleira. A casa tem que ser 120 mil, porque o lote eu vou vender por 120 mil. Eu orei no escritório, no banheiro do meu salão. Cheguei em casa à tarde, eu morava no fundo lá minha mãe, um salão na frente, eu morava no fundo. Fui lá para casa, minha esposa falou assim, amanhã cedo nós podemos ir ver uma casa lá no Maranhá. Eu falei, como? Minha irmã me ligou aqui, disse que tem uma casa lá, quer que eu veja essa casa. Eu falei, mas você disse que não quer casa lá? Mas minha irmã falou para ver, eu vou lá ver. Irmãos, quando eu cheguei na porta da casa, eu falei, isso aqui, Senhor, isso aqui não é 120 mil, não? Eu falei, Senhor, isso aqui não é 120 mil, mas nem aqui, nem na China. Isso aqui é muito mais de 120 mil. Eu pedi 120 mil, Senhor, que é o preço que eu vou vender o lote. Eu tenho que vender o lote e comprar aqui. Isso aqui não é 120 mil. Eu olhei lá, eu falando comigo lá, não vai dar certo isso. Casa grande, 120 metros de área construída, 250 metros do lote, garagem para 2 carros, 3 quartos, sala, cozinha. Área de serviço, já com a área gourmet lá só para acabar de montar. Casa simples, mas grande, espaçosa. Quando a minha esposa entrou nessa casa, ela apaixonou na casa. A minha esposa tinha um negócio de sol, tinha que estar do lado do sol, tinha que correr dentro na casa, tudo que ela queria na casa tinha, tudo. Ela virou para mim e falou assim, eu quero essa casa. Eu falei, dura coisa que eu pedisse. Vamos ver o preço, né? Eu falei, isso aqui é de 300 para lá, minha filha. Eu virei para o corretor e perguntei, vou perguntar, porque eu acho que eu não vou dar conta mesmo. Quanto que é a casa? Ele falou 150 mil. Eu falei, peraí, 150 já tem perto de 120, né? Eu falei para ele, quanto que faz à vista? À vista. Ele pegou, ligou para a dona da casa e falou assim, dá para fazer por 130. Eu falei, mas esse negócio está errado. Esse negócio está errado. Era uma casa de inventário que há muito tempo eles não conseguiam vender. E eu tinha uma proposta de 120 mil por lote. Eu liguei para o cabo falou assim, eu não quero lote agora, porque eu não tenho dinheiro agora. Eu falei, agora lascou. Eu pensei assim, eu vou tentar fazer o cara pagar 130 no lote, porque eu não vou vender o lote por 120. Quando foi no outro dia cedo, um rapaz ligou para mim. Moço, eu vi o lote seu lá no Gameleira 2, eu fiquei sabendo que você está pedindo 120 mil. Eu falei, não, você está doido, 120 mil? O lote está fechado de um lado, do outro lado, não precisa ter, não precisa nada. O lote daqui lá para 120 mil, você bateu a cabeça. Ele não vai me falar que é 120 mil. Eu falei assim, 120 mil foi um ano atrás que eu ofereci para uma pessoa aí, que eu iria entregar por isso, mas a pessoa não quis. Eu não entrego 120 não. Ele, quanto o senhor quer? Eu falei que era 150. Ele falou, 150 para mim não dá. Eu falei, pronto, perdi o negócio. Nem negociar sei. Perdi o negócio. Misericórdia. Passou 20 minutos, o rapaz ligou e falou assim, é o seguinte, te dou 130, eu não te dou nem um centavo mais. Eu falei, peraí um pouquinho. Liguei para minha esposa, você não fechou ainda por quê? Vendi o lote por 130 e paguei 130 na casa. A casa estava compra, paga, escriturada, é minha. Aleluia. É assim que Deus faz. Aleluia. Quando nós temos fé, oramos, aprendemos a conversar com Deus, Ele nos atende. Aleluia. E o que eu tenho, eu vos dou. Uma palavra de exortação, consolação e edificação. Amém? Aleluia. Jesus possa continuar falando mais em vossos corações. Te agradeço a oportunidade. Aleluia.